Olá, e seja bem-vindo ao Crônicas da Insônia. Antes de começarmos, um pedido. Se ao final desta jornada você achar este trabalho ruim, se a narração falhou em te trazer calma e sono, então peço apenas uma coisa. Deixe um comentário nos dizendo que horas são e de qual cidade você nos assiste. Agora, puxe sua coberta, ajeite bem esse fone de ouvido e vamos juntos flutuar pelas águas salgadas e traiçoeiras da Era de Ouro da pirataria. Feche os olhos e imagine um navio pirata. A imagem que surge é a das lendas. Um capitão carismático com um sorriso charmoso, um mapa do tesouro enrolado em suas mãos e um papagaio colorido em seu ombro. É a imagem da liberdade absoluta, o horizonte infinito, a busca por ouro e aventura, uma irmandade de homens livres que não respondem a nenhum rei. Mas essa imagem é uma mentira. Uma mentira brilhante e atraente, mas ainda assim, uma mentira. A liberdade do pirata era apenas a liberdade de escolher entre uma morte rápida em batalha ou uma morte lenta por doença, fome e desespero. E para entender essa realidade, precisamos acordar, não em uma cabine luxuosa, mas no porão fétido e escuro do navio no meio do oceano. Você não acorda com o sol. Você acorda com o balanço violento do navio e o som de um rato passando perto do seu rosto. Suas pequenas garras arranhando a lona da sua rede. Você está espremido neste espaço, no convés inferior, um lugar apertado, quase sem ar, que você divide com dezenas de outros homens. O ar que você respira é uma sopa espessa e quente de cheiros. O odor azedo de corpos suados que não vêm em um banho de verdade há meses. O cheiro de mofo da madeira que nunca seca. O fedor da água podre que se acumula no porão, balançando para frente e para trás com o navio. O aroma de rum barato derramado e o cheiro de vômito seco em um canto. A única luz vem de frestas no teto, por onde a água salgada do mar às vezes respinga, garantindo que tudo e todos estejam sempre em um estado de umidade pegajosa. Seu corpo inteiro dói. Dormir em uma rede noite após noite deixa suas costas curvadas como um arco e seus músculos travados. Suas roupas, uma camisa de linho grosseira e calças de lona, estão úmidas, pesadas e grudam na sua pele, causando assaduras dolorosas. Sua boca tem um gosto horrível, uma mistura de rum de má qualidade da noite anterior e o gosto metálico do escorbuto, que faz seus gengivas incharem e sangrarem ao menor toque. Você passa a língua pelos dentes e sente um deles ligeiramente mole, um lembrete de que seu corpo está lentamente se desfazendo. Não há um banheiro. Há as cabeças, uma plataforma de madeira na proa do navio, basicamente uma tábua com um buraco, aberta para os ventos e as ondas. Usá-la em um mar agitado é um teste de equilíbrio e coragem. E você já viu um homem ser levado por uma onda enquanto tentava se aliviar. A hora do café da manhã chega, anunciada não por um sino, mas pelo grito do cozinheiro. Geralmente um homem mais velho que perdeu uma perna em uma abordagem e agora a única utilidade é cuidar do fogo em um caixote de areia para não incendiar o navio. Ele não te serve um prato pronto, ele te joga um punhado de biscoitos navais, o hardtack. São duros como pedra, feitos de farinha, água e sal, e assados várias vezes até se tornarem quase indestrutíveis e impalatáveis. Para comê-los, você precisa mergulhá-los em sua caneca de grog, uma mistura de rum com água que já está morna e com gosto de barril. Você deixa o biscoito ensopar e então o bate contra a mesa para que os carunchos, pequenos besouros pretos que vivem na farinha, caiam. Os piratas mais velhos os chamam de proteína extra e os comem sem se importar. O seu vale-refeição diário é, na verdade, um desafio para sua dentição já fragilizada. Após engolir seu café de insetos e álcool, o trabalho começa. E não há descanso.
O contramestre, um homem com um rosto marcado por uma cicatriz que vai da testa ao queixo e um pedaço de corda com nós na mão, grita as ordens. Sua primeira tarefa, esfregar o convés. De joelhos, você e outros homens usam uma pedra de areia pesada, a Pedra Santa, para esfregar as tábuas de madeira, removendo o lodo verde, o sal e a sujeira acumulada. A água salgada do mar, que vocês jogam com baldes, entra em cada pequeno corte em suas mãos e joelhos, queimando como fogo. É um trabalho repetitivo, exaustivo, que deixa suas costas em uma agonia que só piora a dor de ter dormido na rede. E se o seu ritmo diminuir, você sente a ponta da corda do contramestre nas suas costas. Uma dor aguda e ardente, um lembrete doloroso de que a preguiça é um crime, punido com dor imediata. Enquanto esfrega o chão, você olha para o horizonte. O mar azul se estende até o infinito e o sol começa a subir, pintando o céu com coisas que você nunca viu em terra. Por um instante, você entende a atração, a beleza selvagem da vida no mar. Mas uma onda mais forte atinge o casco, jogando um spray de água salgada em seu rosto, o gosto do sal te lembrando de sua sede constante. A dor nas suas costas te lembra da sua fraqueza, e o olhar frio do contramestre te lembra da sua posição. Você não está aqui pela beleza, você está aqui porque não tinha outra escolha. Você trocou a tirania de um capitão da marinha ou de um patrão em terra pela tirania do mar, do capitão pirata e da sua própria tripulação. A liberdade é apenas a palavra que usaram para te atrair para esta prisão flutuante. E o dia mal começou. O trabalho de esfregar o convés termina, mas o trabalho em si nunca. Um navio no meio do oceano é uma besta que exige atenção constante para não te devorar. Há sempre uma corda para remendar com alcatrão quente e pegajoso, uma vela rasgada pelo vento para costurar com uma agulha pesada que perfura seus dedos calejados, ou madeira podre para substituir no casco, um trabalho feito com o navio em pleno movimento, o som das ondas batendo a poucos centímetros de você. O ócio não é permitido aqui. Um homem ocioso é um homem que pensa, e um homem que pensa é um homem que pode ter ideias de motim. O seu próximo dever é no alto. Você precisa subir no cordame para ajustar uma vela. O navio balança violentamente e as cordas de cânhamo, molhadas e escorregadias, parecem vivas em suas mãos. Você sobe, metro por metro, o vento chicoteando seu rosto. Você não ousa olhar para baixo, para o convés que parece um brinquedo, para o mar turbulento que espera para te engolir. Um passo em falso, uma mão que escorrega, e é o fim. Ninguém vai parar o navio por você. Eles talvez façam uma oração rápida e depois dividam a sua parte do saque. A altura e o vento são apenas mais um capataz nesta rotina de perigo constante. A disciplina a bordo é absoluta, mantida não pelo capitão, mas pelo contramestre. Ele é o juiz, o júri e o carrasco da vida diária. Você vê um marinheiro jovem e exausto ser pego cochilando em seu posto de vigia. A punição é imediata e pública. O homem é amarrado ao mastro principal, suas costas nuas expostas. O contramestre pega o gato de 9 caudas, um chicote com múltiplas tiras de couro, com nós e às vezes pedaços de metal nas pontas. O primeiro estalo corta o ar, seguido pelo grito de dor do homem e pelo som úmido da pele se rasgando. Você e toda a tripulação são forçados a assistir, em silêncio. É uma lição sobre o preço do erro. Mas o que torna a vida pirata tão estranha é que essa brutalidade não vem de uma tirania. Ela vem de um acordo. Antes de a viagem começar, cada homem a bordo, do capitão ao cozinheiro, concordou com as regras, o Código Pirata. Um documento escrito em pergaminho que todos assinaram ou fizeram sua marca, se não sabiam escrever. Este conjunto de regras, o código, é a constituição do seu navio.
Não foi imposto por um rei, foi votado e ratificado por vocês. É a democracia mais estranha e brutal do mundo, a República Flutuante do Desespero. Este código, sua CLT do alto mar, detalha tudo. É proibido brigar a bordo. As disputas devem ser resolvidas em terra, em um duelo. É proibido trazer mulheres para o navio, uma distração que, todos concordam, levaria à discórdia e ao assassinato. É proibido jogar cartas ou dados por dinheiro. A ganância pode destruir a camaradagem. E a punição para quem deserta ou esconde um tesouro só para si é o abandono. Ser deixado em uma ilha deserta, com uma pistola, um pouco de pólvora e uma garrafa de água. Uma sentença de morte lenta e solitária. E a democracia pirata se manifesta de formas surpreendentes. Quando um navio é avistado no horizonte, não é o capitão que decide sozinho se devem atacar. Ele pode propor, mas a decisão final é da tripulação, por votação. Cada homem tem direito a um voto. Você, que ontem esfregava o convés sob o chicote, hoje levanta a mão para decidir o destino de centenas de homens em outro navio. É uma vertigem de poder e responsabilidade. Vocês votam pela abordagem. E se a maioria decidir que o risco é grande demais, o mercante segue seu caminho em paz. A divisão do saque também segue o código, a regra mais sagrada de todas. Não há salários aqui, apenas ações no lucro. O capitão e o contramestre recebem mais, talvez 2 ações ou 1 ação e meia. Mas cada homem da tripulação, sem exceção, recebe sua 1 ação completa. E antes de dividir o ouro e a prata, há o fundo de compensação. O código estipula o valor de cada ferimento. Perdeu um braço direito? 600 moedas de prata. Um olho? 100 moedas e um escravo para te ajudar. É um sistema de seguro brutalmente justo, algo que nenhum marinheiro da Marinha Real ou de um navio mercante jamais sonhariam ter. Você olha ao seu redor, para os homens rudes, violentos e desesperados, e entende a estranha verdade. Você está em uma prisão de madeira, suja e perigosa. Mas, de uma forma distorcida, você nunca foi tão livre e teve tantos direitos em toda a sua vida. A hora do café da manhã chega, anunciada não por um sino, mas pelo grito do cozinheiro, geralmente um homem mais velho que perdeu uma perna em uma abordagem e agora sua única utilidade é cuidar do fogo em um caixote de areia para não incendiar o navio. Ele não te serve um prato pronto. Ele te joga um punhado de biscoitos navais, o hardtack. São duros como pedra, feitos de farinha, água e sal e assados várias vezes até se tornarem quase indestrutíveis e impalatáveis. Para comê-los, você precisa mergulhá-los em sua caneca de grog, uma mistura de rum com água que já está morna e com gosto de barril. Você deixa o biscoito ensopar e então o bate contra a mesa para que os carunchus, pequenos besouros pretos que vivem na farinha, caiam. Os piratas mais velhos os chamam de proteína extra e os comem sem se importar. O seu vale-refeição diário é, na verdade, um desafio para a sua dentição já fragilizada. Após engolir seu café da manhã de insetos e álcool, o trabalho começa. E não há descanso. O contramestre, um homem com um rosto marcado por uma cicatriz que vai da testa ao queixo e um pedaço de corda com nós na mão, grita as ordens. Sua primeira tarefa? Esfregar o convés. De joelhos, você e outros homens usam uma pedra de areia pesada, a Pedra Santa, para esfregar as tábuas de madeira, removendo o lodo verde, o sal e a sujeira acumulada. A água salgada do mar que vocês jogam com baldes entra em cada pequeno corte em suas mãos e joelhos, queimando como fogo. É um trabalho repetitivo, exaustivo, que deixa suas costas em uma agonia que só piora a dor de ter dormido na rede. E se o seu ritmo diminuir, você sente a ponta da corda do contramestre nas suas costas, uma dor aguda e ardente. Um lembrete doloroso de que a preguiça é um crime punido com dor imediata. Enquanto esfrega o chão, você olha para o horizonte. O mar azul se estende até o infinito e o sol começa a subir, pintando o céu com coisas que você nunca viu em terra.
Por um instante, você entende a atração, a beleza selvagem da vida no mar. Mas uma onda mais forte atinge o casco, jogando um spray de água salgada em seu rosto, o gosto do sal te lembrando da sua sede constante. A dor nas suas costas te lembra da sua fraqueza, e o olhar frio do contramestre te lembra da sua posição. Você não está aqui pela beleza. Você está aqui porque não tinha outra escolha. Você trocou a tirania de um capitão da marinha ou de um patrão em terra pela tirania do mar, do capitão pirata e da sua própria tripulação. A liberdade é apenas a palavra que usaram para te atrair para esta prisão flutuante. E o dia mal começou. O tédio de dias de mar aberto, onde o horizonte é uma linha imutável e o único som é o do vento nas velas e o ranger da madeira, é quebrado por um grito vindo do alto do mastro principal. Vela à vista! A frase se espalha pelo convés como um choque elétrico. A apatia desaparece dos rostos dos homens, substituída por uma tensão elétrica, uma mistura de ganância e medo. O capitão sobe a amurada, levando sua luneta ao olho. Ele observa por um longo tempo, em silêncio. A tripulação inteira espera, os olhos fixos nele. Finalmente, ele abaixa a luneta. É um mercante, ele diz, a voz calma, mas com um brilho nos olhos. E está pesado na água. A palavra pesado significa apenas uma coisa: carga, tesouro. A decisão é posta em votação, como manda o código. Mas desta vez não há debate. As mãos se erguem em um consentimento unânime e sedento. A caça começa. O navio pirata, construído para a velocidade, ganha vida. O contramestre grita ordens e os homens se movem com uma eficiência que você nunca viu em terra. Você e os outros correm para as cordas, puxando, ajustando as velas para capturar cada sopro de vento. O navio se inclina, a madeira geme e você sente a velocidade aumentar. O som da água sendo cortada pelo casco se torna mais alto, mais agressivo. A presa está à vista e vocês são os lobos. À medida que vocês se aproximam, o navio se transforma de um lar para uma máquina de guerra. A rotina ensaiada e brutalmente eficiente. Parte da tripulação desce para preparar os canhões, rolando os pesados tubos de ferro para as portinholas. Outros, como você, permanecem no convés. Você desembainha seu cutelo, a lâmina curta e pesada, ideal para o combate corpo a corpo. Você verifica sua pistola de pederneira, garantindo que a pólvora no gatilho está seca. Você vê homens espalhando areia pelo convés para absorver o sangue que virá e evitar que escorreguem. Redes de abordagem são erguidas nos mastros para dificultar a vida de quem tentar invadir o seu navio. Não há mais conversas, apenas o som de metal sendo afiado e a respiração tensa dos homens. O primeiro tiro não é seu, é o do navio mercante. Um tiro de aviso, uma bola de canhão que passa assobiando alto sobre suas cabeças e cai no mar com um baque distante. Ninguém se abala. É um gesto esperado. O capitão espera até que a distância seja perfeita. E então ele dá a ordem. Fogo! O seu mundo explode em som e fumaça. O convés treme sob seus pés com o coice dos canhões. Uma nuvem espessa e acre de fumaça de pólvora negra te envolve, queimando seus olhos e sua garganta. Por um instante, você não vê nada. Então, você ouve o som mais satisfatório e aterrorizante do mundo. O som de madeira se partindo, os gritos de homens do outro navio. O primeiro golpe foi seu. O caos se instala. Os dois navios navegam lado a lado, trocando tiros. Isso não é uma briga de bar, é uma operação tática, complexa e mortal.
Cada grupo de homens tem uma função específica. Os artilheiros recarregando os canhões com uma velocidade frenética. Os atiradores nos mastros com seus mosquetes tentando acertar o capitão ou o timoneiro inimigo. E a sua equipe, a equipe de abordagem, pronta para o vamos ver. Você, com seu cutelo na mão e a pistola no cinto, não é um baderneiro. Você é parte da linha de frente, a infantaria naval descartável que decidirá o resultado nos próximos minutos. Uma lasca de madeira do seu próprio mastro, atingido por uma bala de canhão, voa perto do seu rosto. Você nem pisca. Abordar! O grito do capitão é o sinal. Ganchos de abordagem, pesadas garras de metal presas a cordas, são lançados em direção a outro navio. Eles se prendem na murada inimiga e sua tripulação puxa, trazendo os dois cascos juntos com um rangido violento de madeira contra madeira. E agora, o momento da verdade. Você corre para a murada. Por um segundo, você olha para o espaço entre os dois navios, para a água escura e agitada lá embaixo. Hesitar é morrer. Você respira fundo e salta. Seus pés aterrissam com um baque no convés inimigo e o inferno começa. O convés do navio mercante é um pandemônio de gritos, fumaça e aço. Marinheiros com achados e pistolas tentam defender seu navio. A luta não é uma dança elegante de espadas, é um moedor de carne. É brutal, suja, desesperada. Você esquiva de um golpe de machado que parte a madeira onde sua cabeça estava um segundo antes. Você dispara sua pistola queima-roupa no peito de um homem e o som abafa todos os outros. Você não tem tempo para pensar. Você apenas reage, seu corpo se movendo com o instinto de sobrevivência que a vida te ensinou. O cheiro de pólvora e sangue é tão espesso que você quase pode mastigá-lo. O resultado da batalha ainda é incerto. Você não pensa no tesouro, não pensa no código, não pensa no amanhã. Seu mundo inteiro se resume ao próximo segundo, à próxima lâmina que vem em sua direção e ao próximo golpe que você precisa dar para continuar respirando. O grito final se apaga e o som que o substitui é quase mais chocante. Um silêncio denso, pesado, pontuado apenas por gemidos baixos e o som do mar batendo contra os cascos dos navios. O convés do navio mercante não é mais um campo de batalha, é um açougue. Homens, seus companheiros e seus inimigos jazem em poças de sangue que começam a se misturar com a areia espalhada, formando uma lama escura e pegajosa. O cheiro de pólvora ainda paira no ar, mas agora está misturado com o odor metálico e adocicado da morte. A vitória não tem um gosto doce, tem um gosto de cinzas, de suor e de bile na sua boca. Você está ofegante, o cutelo pesado na sua mão e, por toda parte, você vê o custo do seu futuro tesouro. A ordem volta rápido, trazida pelos gritos do contramestre. Não há tempo para contemplação. Primeiro, os vivos. Os marinheiros do navio capturado que se renderam são reunidos. O capitão pirata lhes oferece uma escolha simples. Juntem-se a nós e recebam uma parte do saque, ou sejam deixados no próximo porto com nada além da roupa do corpo. Muitos, sem ter para onde voltar, aceitam a oferta, trocando um mestre por outro. Depois, os feridos, os seus e os deles. Eles são carregados ou se arrastam para o convés inferior, para a cabine do cirurgião. É um espaço apertado, mal iluminado por uma lanterna, onde o chão já está escorregadio de sangue. Você ouve o som terrível de uma serra cortando o osso e agradece aos deuses por não ser você na mesa. Enquanto os feridos são tratados, o trabalho mais importante começa. A pilhagem. Sob o olhar atento do contramestre, tudo de valor é transferido do navio capturado para o seu. Barris de vinho e rum, caixas de tabaco, fardos de seda e tecidos finos,
E o mais esperado, os cofres de madeira pesados que prometem moedas. É um trabalho pesado, urgente. Todos trabalham, do capitão ao mais novo grumete. A hierarquia da batalha se desfaz e dá lugar à labuta coletiva. Tudo precisa ser transferido antes que o navio de guerra apareça no horizonte. E então vem o momento mais sagrado da vida pirata, a contagem e a divisão do saque. O contramestre senta-se sobre um párreo no centro do convés com um papiro e tinta na mão. Ele é o audidor fiscal da operação. Cada baú é arrastado para sua frente e aberto na presença de toda a tripulação. Cada moeda é contada em voz alta. Não há espaço para desvios ou caixa 2. A confiança entre piratas é um mito e é por isso que a transparência é absoluta e brutal. É uma declaração de imposto de renda pública, onde cada item é declarado, avaliado e anotado antes de ser distribuído. Antes que a divisão comece, o código é honrado. O contramestre chamou o nome do homem que perdeu um olho na batalha. Ele se aproxima, um pano ensanguentado cobrindo o ferimento. Sem cerimônia, o contramestre conta 100 moedas de prata e as entrega a ele. Depois, chama um homem cuja perna foi amputada pelo cirurgião. Ele recebe suas 600 moedas. É o seu fundo de compensação, a indenização para uma vida de aleijado. É um momento sóbrio que lembra a todos do preço real do ofício. Finalmente, o que sobra é dividido em ações. Uma pilha para cada homem, uma pilha e meia para o contramestre, 2 pilhas para o capitão. Seu nome é chamado. Você se aproxima, o coração batendo forte. O contramestre conta a sua parte. Moedas de prata, algumas de ouro, talvez uma pequena joia. Ele as encolhe para você e as recolhe em seu saco de lona. É mais dinheiro do que você já viu em toda a sua vida. O peso do saco na sua mão é real, sólido. É a prova de que você sobreviveu. É a sua recompensa. Mas ao olhar para as moedas, você não consegue deixar de ver o rosto daquele homem que você matou para consegui-las. A noite que se segue é de catarse. Os barris de rum e vinho capturados são abertos. A disciplina rígida do diga dá lugar a uma celebração caótica e barulhenta. Homens que ora nós lutavam por suas vidas, agora cantam, dançam e bebem até cair. O som de um violino louco, contente com as risadas e com os gritos. O jogo, antes proibido, agora é permitido. Homens apostam suas recém-adquiridas moedas em jogos de dado, perdendo em uma noite a fortuna que arriscaram a vida para ganhar. Você se senta um pouco afastado da celebração principal, sua caneca de grog na mão, o saco de moedas pesado ao seu lado, o barulho da festa parece distante. Você sobreviveu. Você está mais rico. Mas olhe para suas mãos e sabe que o sangue que as manchou nunca sairá de verdade. Você entende que este tesouro não é um fim, é apenas o combustível para o próximo ciclo de violência. A euforia do rum e do ouro se dissipa com a luz da manhã, e o que resta é uma dor de cabeça latejante e o mesmo gosto amargo na boca. O tesouro está no seu baú ou amarrado em um saco sujo ao seu corpo. Mas você continua preso na mesma caixa de madeira flutuante com os mesmos homens perigosos. A verdade da vida pirata é que a caça é sempre mais excitante que a recompensa. E a recompensa, ela nunca é suficiente para pagar o que você fez para consegui-la. O navio atraca em um porto pirata, Tortuga ou Nassau, mas não é o paraíso que as lendas contam. É uma cidade de lama, barracos de madeira, tavernas barulhentas de doenças. O seu ouro, ganho com sangue, escorre por entre seus dedos como areia. Você o gasta em noites de bebedeira, em jogos de dados viciados, onde a trapaça pode terminar com uma faca nas costas, e com prazeres rápidos que deixam apenas um vazio ainda maior pela manhã. Em uma semana, a sua parte do grande tesouro se foi.
trocada por uma ressaca monumental e talvez uma nova doença. E você olha ao redor e vê que seus irmãos do mar fizeram o mesmo. A camaragem forjada na batalha se dissolve em desconfiança e ganância em terra. O homem com quem você lutou lado a lado agora te olha de soslaio, cobiçando as poucas moedas que lhe restam. De volta ao mar, a paranoia se instala de vez. Você aprende a dormir com o olho aberto e a mão sobre o cabo da sua adaga. Você não confia em ninguém. O cozinheiro pode te envenenar para o seu quinhão. O seu amigo de rede pode cortar a sua garganta durante a noite. O capitão, que antes era um líder eleito, agora é apenas o homem que pode decidir te trair pela anistia do rei. A democracia do Código Pirata só funciona quando há um inimigo comum no horizonte. Em tempos de paz, ela se torna uma frágil desculpa para a lei do mais forte. E, inevitavelmente, a sorte acaba. Numa manhã de névoa, quando vocês estão ocupados perseguindo um pequeno mercante, uma sombra maior surge no horizonte. É um navio de guerra da Marinha Real, com 2 fileiras de canhões. É grande, rápido e não está aqui para negociar. O pânico se instala no seu navio. Não há votação desta vez. Não há para onde correr. O navio de guerra da Marinha Real é a Receita Federal dos Mares. Ele não veio para conversar. Veio para coletar uma dívida antiga. Uma dívida de sangue e de roubo. E o imposto que ele cobra é a sua vida. Não há como apelar. A auditoria é FINAP e a sentença é executada no lugar. A batalha é curta e brutal. O poder de fogo do navio de guerra estraçalha seu navio pirata. A madeira explode em farpas, mastros caem e os gritos dos seus companheiros são abafados pelo rugido dos canhões. Você luta, mas não com a fúria que antes. Você luta com o desespero de um animal encurralado. E você é capturado. Acorrentado no porão junto com os outros sobreviventes, você é levado para Port Royal ou para Londres. O julgamento é uma farsa, um espetáculo público. Sua sentença já estava escrita. A forca. Você caminha pela multidão que te xinga, te cospe. E enquanto a corda áspera aperta em seu pescoço, você olha para o céu pela última vez e entende. A liberdade do pirata, ela sempre foi uma mentira. Ela sempre terminava aqui. Ou talvez você tenha mais sorte. Ou azar. Você sobrevive a vários hacks, acumula sua parte e consegue desaparecer antes que a marinha te encontre. Você compra uma pequena terra em uma ilha remota com um nome falso. Tenta viver uma vida normal, mas a paz não vem. Você acorda no meio da noite, suando, achando que ouviu o som de portas de guardas. Você olha para cada navio que passa no horizonte com medo. Você enterra seu tesouro, mas não consegue usá-lo com medo de atrair atenção. Você vive o resto da sua vida numa prisão de paranoia, assombrado pelas montas dos homens que matou. Você não confia nos seus vizinhos. Você não tem amigos. Você morre sozinho, velho, assustado. E ninguém nunca vai saber quem você realmente foi. No fim, os 2 raminhos levam ao mesmo lugar. Um fim anônimo e sem glória. A verdade sobre a vida pirata é que ela não era uma aventura, ela era uma doença. Uma febre de ouro e de violência que queimava rápido e intensamente, mas que sempre consumia quem a carregava. E quando a história é contada séculos depois, seu nome não é lembrado. Você não é o herói nem o mal. Você é apenas mais um de milhares de homens desesperados que o mar engoliu. Uma nota de rodapé esquecida na crônica sangrenta dos reis e dos impérios. O oceano não guarda segredos por muito tempo. Seja na forca em Port Royal, com a corda áspera no seu pescoço e os insultos da multidão como sua última música,
ou em uma cabana solitária em uma ilha esquecida, com a paranoia como sua única companheira até o fim, o seu fim é o mesmo, o silêncio. Seu nome, se algum dia foi conhecido, é esquecido. Seus ossos se misturam à terra ou ao mar sem nenhuma marca, nenhuma lápide. A sua história, a história real, de dor, medo, dentes moles pelo escorbuto e sujeira, termina. Mas outra história, uma história muito diferente, limpa e brilhante, está apenas começando a nascer das cinzas da sua existência. O tempo é o maior mentiroso de todos. Ele suaviza as bordas afiadas da realidade. Décadas e depois séculos se passam. Os relatos brutais de sua vida e de homens como você começam a se transformar. A sujeira é lavada pela chuva da imaginação. A crueldade é romantizada. A sua busca desesperada por sobrevivência é reescrita como uma nobre busca por liberdade. Livros começam a ser escritos, como a História Geral dos Piratas, que transformam capitães assassinos em rebeldes carismáticos. O seu sofrimento diário é esquecido, e em seu lugar surge a lenda do Mapa do Tesouro. O Mapa do Tesouro, a mais duradoura das mentiras. Você ri com um escárnio silencioso. Você nunca viu um. O tesouro não era enterrado. Era gasto o mais rápido possível em rum, jogos e prazeres fugazes, antes que outro pudesse roubá-lo de você. Enterrar um tesouro era o ato de um homem louco ou desesperado, um homem que não confiava nem em sua própria sombra. Mas a ideia de um X marcando o local, de um baú cheio de ouro esperando sob uma palmeira, é uma história boa demais para morrer. E as boas histórias são sempre mais fortes que a verdade. E então a mentira se torna arte. O pirata do cinema e dos livros, com seus dentes brancos, sua bandana limpa e seu senso de humor afiado, nasce. Ele é uma fraude. Ele é um influenciador digital de uma época que nunca existiu, vendendo uma imagem de aventura e liberdade que é completamente fabricada. A marca dele é o perigo sem o custo real, a rebelião sem a consequência da forca. A sua realidade era o oposto. Era o custo sem o perigo calculado, a consequência sem a rebelião idealista. O pirata da ficção é um herói. Você era apenas um homem tentando não morrer de fome. E essa imagem fabricada navega pelo tempo até chegar aos dias de hoje. Imagine a cena. Um imenso navio de cruzeiro, branco e reluzente, flutua pelas mesmas águas azul turquesa do Caribe onde você um dia lutou para não se afogar. No convés do navio, turistas bebem coquetéis coloridos com pequenos guarda-chuvas de papel. Eles participam de uma festa pirata organizada pela tripulação. Eles usam chapéus de pirata de plástico e tapa-olhos de feltro. Eles riem, dançam e se sentem aventureiros por uma noite. Eles olham para o mar e veem uma beleza paradisíaca. Você olhava para o mesmo mar e via um inimigo implacável, um tumbo de água salgada. Eles sentem a brisa quente no rosto e a chamam de relaxante. Você sentia a mesma brisa e sabia que ela poderia se transformar em um furacão que estraçalharia seu navio e sua vida. Eles bebem um rum doce e caro. Você bebia um grogue azedo e forte para matar o gosto da água podre e o medo em sua garganta. Eles estão flutuando em um palácio. Você flutuava em uma prisão. Ao final do dia, o turista tira uma foto do pôr do sol perfeito sobre o mar do Caribe e a posta em suas redes sociais com uma legenda sobre a vida pirata. A imagem é linda, limpa, perfeita. Mas por baixo daquela água azul, sob a areia branca daquelas praias, ainda repousam os ossos anônimos de homens como você.
A história deles, a sua história, não está nos livros de aventura, está no silêncio do fundo do mar. O mundo se apaixonou pela mentira, porque a verdade sobre a sua vida difícil é uma crônica sombria demais para ser contada sob o sol.